Oi, gente. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, Françoise Doutor, contestada, claro, por muitos olhares, por muitos vieses, como todo mundo, né? E nos últimos tempos, o contemporâneo se ocupa mais, infelizmente, de fazer críticas, às vezes severas, sobre o que já foi estudado e cuidado na humanidade, do que aproveitar o que é bom, né? E essa psicanalista, ela traz uma visão importantíssima com a questão que eu encerrei o último vídeo, dizendo sobre a importância do homem, especialmente, para a questão dos limites na criação dos filhos, né, das crianças. Uma sociedade, quando entende a diversidade do papel do pai e da mãe no desenvolvimento psíquico de uma criança, constrói uma sociedade menos adoecida. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, evidentemente, que não é uma tarefa só de um ou do outro. As tarefas, quanto mais divididas elas puderem acontecer, melhor. Especialmente porque a sobrecarga de trabalho externo e interno é muito grande ainda, né? A tecnologia é fantástica sob tantas óticas, mas sobre o serviço doméstico, por mais máquinas que possam existir para dar suporte para quem pode tê-las, não é suficiente para mudar ainda essa equação do serviço doméstico. E ele acaba sendo depositado muito mais a responsabilidade nas costas das mulheres. Então, em razão disso, é que eu citei a importância do papel do homem, ao menos para colocar os limites. E de que forma, pelo amor de Deus, vocês homens que chegaram no meu vídeo acompanhando meu trabalho, entendam isso. É sair de uma cultura violenta, agressiva, machista, nesse ponto de usar da violência para se impor. Isso foi no início do século, a gente poderia dizer. A sociedade foi evoluindo e mostrando que existem outras possibilidades de demonstrar o que é ser homem, que não seja pela violência, pela agressividade. Nós somos, vocês podem observar pelo meu rosto, tal, que sou de uma geração onde a ideia de educação pelo olhar era o top, né? Era o que se tinha. Mas houve uma evolução social importantíssima que trouxe também uma certa confusão, um desequilíbrio até muito grande para as pessoas. Mas não, o desequilíbrio se dá porque a gente conseguiu avançar em alguns conceitos e na prática desses conceitos, em algumas tarefas e não em outras. Então, no serviço doméstico, por exemplo, não houve avanço, muito pouco, se a gente considerar o quanto eles exigem de todos nós.
E aí passou-se a pregar, né, na minha forma de entender, passou-se a pregar um retorno ao endeusamento do homem como centro do universo, né? Não, o homem não é o centro do universo, nem a mulher, nem as crianças, nem os adolescentes. Todos nós somos o centro do universo, porque nós somos as pessoas que habitam esse planeta, talvez um dos poucos habitados nessa galáxia tão imensa, né? Então, nós não somos seres extraordinários que tem que ficar orbitando em volta de né? Nós temos que ter possibilidades o mais igualitárias possíveis para que o mecanismo funcione melhor nos dias de hoje. E o que aconteceu? Esse retorno, e não à toa, uma das sociedades que mais mata mulheres é a brasileira, né? Porque é uma sociedade com pouca educação. A educação dos sentimentos no nosso país, ela é tida como uma coisa de menos, uma coisa de que o homem vai perder a sua virilidade, a sua capacidade, e não é nada disso. Existem homens extraordinários que estão aprendendo a lidar bem com os seus afetos, com a demonstração dos seus afetos, com o falar a respeito deles. Aliás, se você está aí me ouvindo e diz, puxa vida, eu gostaria disso, procure na sua cidade. Se não existem, tá certo, grupos de homens, né? Grupos, simplesmente grupos, homens que se reúnem para conversar sobre essa dificuldade que é peculiar também a dizerem, a falarem, a expressarem os sentimentos. Se não existe, procure criar. É a mesma coisa do bate-papo lá no boteco, só que sem a bebida, né? E com o objetivo de você se tornar uma pessoa melhor, porque você vai se tornar melhor para você e para as pessoas com quem você convive. É fundamental, é muito importante isso. E aí vai contribuir com a questão que eu estava dizendo do limite, no sentido de que redescobrir a importância da fala masculina, não como centro de poder, mas como uma fala que traz melhor a lei para dentro das relações, né? Especialmente com as crianças, com os nossos filhos, com as nossas filhas, que é um dos eixos do desenvolvimento. As limites são as leis, nada mais do que isso, né? Quais são as leis que podem existir nesse agrupamento? Como é que elas podem ser negociadas, discutidas, exterminadas, criadas, e como é que vai regular isso? Numa casa em que é possível que algum homem participe desse mecanismo, a possibilidade de um descanso mental para todo mundo é maior. Por isso que muitas vezes as mulheres se queixam de que têm companheiros dentro de casa, presentes nas suas vidas, mas se sentem absolutamente desamparadas, sozinhas, porque não há essa voz masculina que ajude a pensar, a contemplar a busca por alguma saída, por alguma solução do conflito ou da situação que surgir.
E isso é muito, muito, muito importante. Não é para ditar regras, é para conversar a respeito e contribuir dessa maneira. Não à toa a gente vive um desastre, podemos dizer assim, social, uma violência comparada a uma pandemia na sua estrutura por falta de leis, por falta de limites e da compreensão da importância disso na saúde mental. Beijo, boa noite. Zélia com Z para você.